Abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 2. Nosso texto vai do verso 1 até o verso 10. Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Se já achamos, se diz, a inerrante palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi aberta e lida. Pedimos agora ao Senhor que, pelo teu Espírito Santo, o Senhor use o teu servo, para que ela seja pregada, ó Deus, com fidelidade, e haja aplicações, ó Deus, relevantes para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Você gosta de história? Você gosta? Não, mais ou menos. Como é que é? Sei. Talvez você vai dizer, depende, né? Se for uma história ruim, é melhor não contar, não. Mas se for uma história legal, quem não gosta de história legal? Né? Quem não gosta de história legal? Meus irmãos, o texto que nós lemos hoje aqui, o nosso texto de hoje, ela é a descrição de uma história. E é uma história legal, sim. É uma história boa, uma boa história. Ela descreve a história de cada um de vocês que aqui está. Você sabia que a tua vida foi registrada na Bíblia? Pois é, a tua história foi registrada na Bíblia. Antes mesmo de você nascer, já está registrado. E esse texto aqui vai falar e fala da história tua e minha. Se de fato nós somos crentes, essa é a narração da nossa história. Essa é a história, Paulo aqui vai descrever a história do nosso passamento. Ou seja, da morte para a vida. Como se deu esse processo, como aconteceu o processo da nossa morte para a nossa vida. É o que Paulo vai descrever aqui. Portanto, é uma história legal, é uma história que diz respeito a você e diz respeito a mim. Meus irmãos, Paulo vai descrever essa nossa história em duas partes. Primeiro, o nosso estado antes de Cristo, do verso 1 até o verso 3, e do verso 4 até o verso 10, do nosso estado em Cristo. Primeiro, o nosso estado sem Cristo, do 1 até o 3. E aqui, meus irmãos, Paulo, para descrever, para engrandecer a segunda parte do que ele vai falar lá do nosso estado em Cristo, ele então descreve aqui, apresenta o estado nosso, qual era o nosso estado sem Cristo. E ele vai descrever isso aqui no verso 1 até o verso 3. Ele lista aqui três estados nossos, antes de Cristo ou sem Cristo, quando estávamos sem Cristo. E a primeira coisa que ele descreve no verso 1 é que nós estávamos em um estado de morte espiritual. Olha o que ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
Olha, ele aqui vai descrever o nosso estado de morte espiritual antes de Cristo nos alcançar. Ele aqui então está montado o cenário e aqui ele vai falar de como era o nosso estado, de que todos nós, crentes, ele aqui estava a escrever para a igreja de Éfeso, que era composto tanto de judeus como gentios, e essa mensagem é para nós também. Ele descreve todo quanto é crente, de que todo quanto é crente antes estava morto em seus delitos e pecado. Todos nós. Não importa se você já nasceu na igreja, já nasceu presbiteriano, foi batizado quando criança, você estava morto em seus delitos e pecado. Na verdade, se você tem lido a Bíblia, podes então entender que Paulo não está inventando um novo conceito, não. Paulo está dizendo aquilo que as Escrituras já falam desde o princípio, desde lá do Éden, desde lá de Gênesis. Após os nossos pais, Adão e Eva, terem pecado contra Deus, o que acontece? Eles morreram. E essa morte, ela é simbolizada na separação deles de Deus. Deus os expulsou do jardim do Éden, do lugar de comunhão com Deus. E eles então morreram espiritualmente. Davi descreveu isso aqui em Salmos 51, verso 4, quando ele diz que eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então veja, Paulo não está inventando coisas aqui. Paulo está falando aquilo que já vem sido dito desde o princípio, que todo homem está morto em seus delitos e pecado. Todo homem está longe de Deus, todo homem está distante de Deus. E como só a vida em Deus, então os homens estão mortos espiritualmente. Por isso é necessário então dizer que aqueles que estão por aí, que não são crentes, eles não têm vida propriamente dita. Vida é comunhão com Deus. Eles apenas estão numa existência, não vida propriamente dita. Por isso é que os crentes vão passar a eternidade no novo mundo, como a gente chama de vida eterna, mas os descrentes vão passar a eternidade no inferno, mas não é chamado de vida eterna. Por quê? Porque não estará em comunhão com Deus. Então esse é o estado que Paulo apresenta da nossa vida sem Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas ofensas. Estávamos lá, separados de Deus, separados de toda coisa que é boa. Aqui, meus irmãos, vale então destacar ou desmentir aquela ideia, propagada pelos arminianos de que nós temos livre-arbítrio, de que o homem pode fazer alguma coisa. Veja, se alguém está morto em seus delitos e pecados, como ele pode fazer alguma coisa? O morto fala, o morto ouve, o morto age. Por isso nós não podemos nos voltar para Deus por nós mesmos. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a primeira coisa então que Paulo vai falar do nosso estado sem Cristo. Estávamos mortos, era um estado de morte espiritual. Assim era cada um de vocês aí. Era um cadáver andante. Gostou da expressão? Um cadáver andante. Pois é, todos nós éramos assim. A segunda coisa que Paulo aqui vai apresentar é que nós também, no verso 2 até o verso 3, na parte A, é que nós estávamos num estado de escravidão. Olha o que ele vai dizer: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja aqui Paulo vai dizer, por causa da nossa morte, por causa de estarmos alienados de Deus, nós estávamos mortos espiritualmente, sem comunhão com Deus, e aí nós estávamos em um estado também de escravidão. Estado de escravidão, onde a gente então era escravo do pecado. Não éramos livres, não tínhamos o que se diz por ali, o livre-arbítrio, a autonomia para fazermos o que a gente quer. Toda a nossa inclinação era dada à nossa natureza. Qual era a nossa natureza? Mortos espirituais. A nossa natureza era de caído, mortos em delitos e pecados. Tudo quanto a gente mais gostava, tudo quanto a gente mais queria, tudo quanto a gente mais pensava, era o quê? Pecado. Tudo quanto a gente gostava, tudo quanto desejávamos, queríamos, ansiávamos, era pecado.
Pecado, pecado, pecado e pecado. Esta era a tua vida, esta era a minha vida, sem Cristo Jesus. Meus irmãos, então aqui então conseguimos ver que a promessa que Satanás fez para os nossos pais lá no Éden não passava de um engano, de uma mentira. Os nossos pais foram enganados por Satanás. Porque lá Deus disse que no dia que você comer, certamente morrerás. Mas Satanás disse para eles lá no capítulo 3, não, vocês não vão morrer nada. Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Ou seja, vocês vão ter a liberdade total, a autonomia. E aqui, Paulo está descrevendo então que não foi autonomia que nós tivemos, foi escravidão. Escravidão. Então a autonomia que foi prometido lá para os nossos pais não foi isso. Satanás se mostrou quem ele é, enganador. Pois todos nós nos tornamos escravos do pecado. Escravos do pecado, sem o livre-arbítrio, sem autonomia, mas escravos do pecado. Éramos escravos de Satanás e éramos escravos dos nossos próprios pecados, das nossas inclinações pecaminosas. Quando os nossos pais pecaram contra Deus, quando estavam em comunhão com Deus, eles estavam aliados com Deus, e quando eles pecaram, eles se afastaram de Deus e se tornaram aliados do diabo. Então e passaram a ser então escravos do diabo. Escravos do pecado, escravo do diabo. Esse era o nosso estado também, não só estado de morte espiritual, mas estado de escravidão, estado de escravidão. Escravidão do pecado, escravidão de Satanás e escravidão das luxúrias deste mundo caído. A terceira coisa que Paulo vai descrever aqui quanto ao nosso estado sem Cristo é lá no final do versículo 3. Ele vai dizer, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui então Paulo vai falar do nosso estado de condenação. Éramos mortos espiritualmente, éramos escravos do pecado de Satanás e estávamos também em um estado de condenação. É claro que isso é uma implicação lógica, não é isso? Se você está separado de Deus, se você é escravo do pecado, ou seja, você faz o que desagrada de Deus, o que você espera? Você se lembra de Romanos? O salário do pecado é a morte. Então, é claro que a implicação lógica disso é a condenação. E é interessante que Paulo vai dizer, éramos por natureza filhos da ira, como os demais também. Todos nós, você crente, nasceu filho da ira, nasceu condenado, nasceu sobre a ira de Deus. Meus irmãos, por isso é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer lá em João capítulo 3, de que aqueles que creem no Filho, capítulo 3, verso 18, quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, não é que vai ser julgado, ele já está julgado. Já está julgado. Todos nós já nascemos sobre a condenação. E João Batista também vai falar sobre isso no capítulo 3, verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, todos nós sem Cristo, éramos condenados. O inferno nos era por direito. O inferno é o nosso lugar, era o nosso lugar, era o lugar destinado a cada um de vocês aqui. Você merecia isso, você merecia ser esmagado por Deus, lançado no inferno e sofrer a ira justa de Deus por toda a eternidade, porque você é um pecador, porque você é um miserável, desgraçado, pobre, cego, nu. Você nasceu em pecado e em pecado te concebeu a tua mãe. Portanto, nasceste condenado. Este era o nosso estado antes de Cristo. Esse era o nosso estado sem Cristo. Você estava assim, meu caro. Se você acha que não, até que eu já cresci na igreja, até que eu já cresci nos caminhos do Senhor, você já era pecador. Você já estava em condenação. O que Deus fez foi te salvar. Não importa se é com que idade, mas Ele fez é te salvar. E é que isso que Paulo vai descrever na segunda parte, quando ele vai narrar então do nosso estado, do nosso passamento, da morte
para a vida. Então estávamos em estado de morte, de condenação. Ele agora então aqui vai descrever a partir do verso 4, vai mudar a cena. Falou do nosso estado sem Cristo e agora vai falar do nosso estado em Cristo. E é interessante como ele começa, mas Deus... Ou seja, ele faz aqui um contraste daquilo que ele falou, nosso estado sem Cristo, e daquilo que ele vai falar agora, do nosso estado em Cristo. Mas Deus, esse mais aqui é adversativo, faz contraste do que ele disse, do que ele acabou de dizer. Alguém já disse, e disse sabiamente, que nós devemos ser gratos a Deus por muitos mais nas Escrituras. O salário do pecado é a morte, mas... o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tá, né? Então, muitos mais aqui nas Escrituras, ou seja, nós merecíamos a condenação, a ira de Deus, mas Deus fez isso por nós. Veja, isso é uma boa notícia. E essa notícia diz respeito à tua e à minha história. Vamos ver o que ele diz aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha, ele vai descrever aqui a causa do amor de Deus para conosco. A causa do dom da vida de Deus para conosco. Qual é? O grande amor de Deus. Não é apenas o amor de Deus, é o grande amor de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, isso não entra na minha mente. Isso não cabe em mim. Eu não consigo entender. Deus amou essas pessoas que foram descritas aqui. E Ele amou com todo este amor. Essas pessoas que estavam mortos espiritualmente, essas pessoas que eram escravos do pecado, essas pessoas que eram por natureza filhos da ira, Deus os amou. Calma aí. Esse conceito de amor é novo para nós, não é? Nós amamos quem merece ser amado. Nós gostamos daquele que é pessoa legal. Quem é legal? E isso é descrito em nossas histórias, não é? Muitas vezes nos filmes, nos desenhos animados, nos filmes de heróis, quem são salvos? As pessoas boas. Os bons são salvos. Os bons são amados. Mas aqui, quem é amado é o morto espiritualmente, aquele que ofendia a Deus com seus pecados e aquele que estava sob a ira de Deus. Não é possível. Eu que ofendi a Deus, ofendi a santidade de Deus. E Deus me ama. Mas por que Ele me ama? Veja ali. Por que Ele agiu assim? Por causa do grande amor com que nos amou. Veja, meus irmãos, a causa do amor de Deus para conosco não está em nós. Está nele. Deus não nos amou porque viu em nós alguma coisa amável. Deus não teve misericórdia de nós porque viu alguma coisa valiosa. Não! Deus te amou porque Ele decidiu te amar. Ele teve misericórdia de você porque Ele escolheu ter misericórdia. Porque por natureza você é filho da ira. Por natureza eu e você somos escravos do pecado e merecedores da ira do inferno. Por natureza eu e você merecemos o mesmo destino que Satanás e os demônios têm. Ah, que blasfêmia, irmão Kennedy. Não é blasfêmia nenhuma. Todos somos pecadores. E por que Ele amou a nós e não aos demônios, aos anjos que caíram? Por que Ele decidiu salvar a gente e não os anjos que caíram? Você tem essa resposta? A resposta, meu caro, não está em você, está em Deus. Porque Deus queria assim, porque Deus escolheu assim. Mas isso é algo que está além da nossa capacidade de entender. Por que Ele fez isso? Por que Ele fez isso? Ele precisava fazer isso? Não precisava, meu caro. E agora veja, Ele tendo nos amado, veja o que Ele fez.
estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. É com Cristo, é em Cristo que Ele nos deu vida. E Ele fez isso aqui fazendo o quê? E juntamente com Ele nos ressuscitou. Nós que estávamos mortos, nos deu vida. Nós que estávamos mortos, nos ressuscitou da nossa morte espiritual. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Coisa muito interessante que aqui Paulo está narrando sobre a tua e a minha história. Ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Como Ele fez isso aqui? Pela vida que Ele deu, pela vida de Cristo. Cristo, quando morreu, quando foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele, porque Cristo na cruz estava pagando pelos nossos pecados. E quando Ele morreu, nós morremos. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Ele é o nosso representante. O nosso primeiro pai, Adão, ele nos arruinou, fazendo-nos, todos nós, cair em pecado. Está sobre a condenação de Deus. E o segundo Adão, ele nos representou, nos dando vida, morrendo por nós, ressuscitando. E ao ressuscitar, ele ressuscitou com a gente. Então, se você é crente, você já é um ressuscitado. Você já não está mais sobre a morte. Você agora é alguém ressuscitado. E por outra, você já não está mais sobre a escravidão do pecado. O que você está? Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Isso mostra a exaltação dos crentes também. Os crentes não somente foram ressuscitados com Cristo, como também foram exaltados em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que Cristo fez, Ele fez por nós. E nós somos identificados na obra de Cristo. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, e nós ressuscitamos com Ele. Ele ascendeu e está sentado à destra do Pai, está exaltado. E nós também fomos exaltados com Ele, com nosso Senhor. Pela nossa união com Cristo, nós fomos exaltados da morte para a vida. Essa é a tua história, essa é a nossa história. Então veja, então em Cristo qual é o nosso estado? Estado de ressurretos, estado de vida, de ressurreto. Qual é o nosso estado? Estado de exaltação. Nós já não somos mais escravos do pecado, do pensamento malicioso, já não somos mais escravos de Satanás. Não, nós fomos exaltados. Essas coisas já não nos atingem, já não têm poder sobre nós. Já não têm poder sobre nós. É claro, aqui há alguma coisa do que na teologia é chamado do já e ainda não. Já somos ressuscitados, mas ainda não somos. Já somos exaltados, mas ainda não somos. O já e ainda não. O que é isso aqui? O pastor já tem falado bastante. Deixa eu dizer para você. É a ideia de que em Cristo Jesus nós já somos salvos, já fomos ressuscitados, já estamos exaltados em Deus. Porém, isso ainda não está completado, isso ainda não está efetuado, não está, digamos, realizado em sua plenitude. Por isso nós ainda falhamos, ainda erramos, ainda ocasionalmente caímos em pecado. E ocasionalmente Satanás às vezes ainda consegue nos enganar. Mas haverá um dia quando essas coisas já haverão de ser levado à sua plenitude, o que é chamado na teologia de glorificação. O que Paulo vai dizer? Aos que Deus chamou, também, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, quando Cristo voltar, nós seremos glorificados. Filipenses vai dizer que o nosso corpo será transformado à semelhança do corpo do nosso Senhor. Um corpo incorruptível, onde o pecado já não terá nenhum poder sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Então, veja, fomos ressuscitados em Cristo e exaltados também em Cristo. Diabo, a carne e o pecado já não dominam a gente. Que notícia maravilhosa, né? Essa é a tua história, essa é a minha história. Foi assim que nós passamos da vida, da morte para a vida. Mas qual é o propósito disso? Por que Deus fez isso? Se nós não merecemos, por que Deus fez isso? Por que Deus decidiu te salvar? Decidiu nos ressuscitar juntamente com Cristo. Por quê? Isso aqui é descrito no verso 7 até o verso 10.
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Você entendeu por que Deus fez isso? Qual o propósito de Deus nos fazer passar da morte para a vida? Qual é o propósito? É porque você é especial? É porque você, como diz aquela música, você é precioso, mais claro do que o ouro de Ofir, é por causa disso aí? Não. Não. Deus fez isso aqui para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória, para mostrar a sua graça, a sua glória, a sua graça em Cristo Jesus para conosco, para mostrar a sua bondade, a sua graça para conosco, ou seja, o propósito é a glória de Deus. Muitas vezes temos uma visão muito antropocêntrica, ou seja, o homem no centro de tudo, e aqui a Bíblia nos corrige, é Deus no centro de tudo. Deus não fez isso aqui porque você é bonito, legal, gente boa. Não. Deus fez isso aqui por causa dele. Para mostrar a sua glória, para mostrar as suas misericórdias, a sua bondade em Cristo Jesus para conosco. Meus irmãos, talvez aqui então vale a pena dar uma palavra para aqueles que têm caracterizado Deus como sendo Deus maldoso. Vão dizer, Deus é maldoso, como assim a gente pecou e ele nos condena? Não. O que nós deveríamos às vezes perguntar é como assim Deus, nós pecamos e Ele nos salva. Pois está aqui o amor de Deus, a graça de Deus, e é grande amor de Deus. O grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus, a grande graça de Deus para conosco. Deus nos salvou, Deus nos fez passar da morte para a vida. E portanto, cada um de vocês aqui hoje não é mais um morto. Cada um de vocês aqui já não é mais um cadáver andante. Cada um de vocês hoje aqui é uma obra de arte andando. É alguém vivo, que está vivo em Cristo Jesus. Que está vivo em Cristo Jesus. E é interessante que Paulo vai enfatizar esta questão da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Ele vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Vai mostrar então que a nossa salvação, o nosso estado de passar da morte para a vida, não dependeu de nós. Não dependeu porque você orou, não dependeu porque você buscou a Deus, como um morto busca a Deus. Antes de você vir para Cristo, Deus estava trabalhando no seu coração, trabalhando em ti a regeneração. Em cada um de vocês, em algum momento da sua vida, Deus trabalhou, te despertou, te fez nascer de novo. E então você enxergou a beleza de Cristo, você enxergou a necessidade do Salvador, e você então clamou a Deus por salvação. É pela graça, meus irmãos. É pela graça que cada um de vocês é salvo. É pela graça que cada um de nós somos salvos. Não pelas nossas obras. É pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Tanto a graça como a fé são tanto a vida, a salvação, que é o dom de Deus, como a fé são dom de Deus. A salvação e a fé que nos foi dada é dom de Deus. Não foi você que buscou, não. Não foi você que buscou, não. Eis aqui, meus irmãos, um dos textos, então, para defender o que nós chamamos a doutrina calvinista de quê? De graça de Deus, de graça incondicional. De graça incondicional. Não somos nós que vamos para Deus buscando Deus. Deus é primeiro que vem até nós, nos dá vida, e aí então a gente ama a Deus. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só nos voltamos a Deus porque Ele nos ressuscitou. E quando é que Ele nos ressuscitou? Em Cristo. Quando Cristo ressuscitou, Deus ressuscitou todos os eleitos. E no devido tempo, no tempo, então, cada um que nasce, que é eleito de Deus, Deus, pela sua palavra, o chama. E esse aqui, pela obra do Espírito Santo, nasce de novo. E ele enxerga, então, o quanto ele é pecador e do quanto precisa do grande Salvador, que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Veja, estas coisas foram decretadas, ordenadas por Deus antes da fundação do mundo. Isso que vai dizer o versículo 10. Pois somos feitura de Deus. Aqui o termo feitura é a arte, de respeito à arte. Nós somos a arte ou poema. Nós somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nele. Ou seja, antes, na eternidade, Deus havia
te chamado, havia te escolhido para a salvação em Cristo Jesus. Você é o poema de Deus. Deus em ti trabalhou, te fez nova criatura. Alguém que era morto e agora tem vida. E agora com esta vida você vive na prática de boas obras. Você é zeloso de boas obras. Por quê? Porque este era o projeto de Deus. Meus irmãos, aqui então podemos então em conclusão ver que a obra de salvação, desde seu início até o fim, é uma obra exclusiva de Deus. Nós não participamos em nossa salvação, não. Como um morto pode participar? Como um morto? Como no enterro de alguém você pode falar, oh morto, oh, será que você pode baixar um pouquinho aí o teu peso? Porque está pesado aqui, hein? Você pode cooperar aí? Não pode cooperar. Você era morto e você não podia cooperar. É obra de Deus a tua salvação. Por isso dissemos, sola gratia, somente a graça de Deus. É obra de Deus. Então, meus irmãos, é isso que nós vemos aqui. Vale a pena, então, algumas aplicações. E eu trago aqui 2 aplicações para nós. Primeira, é uma obra completa e gratuita de Deus. O homem não faz nada para merecer. Fomos salvos pela graça, por meio da graça em Cristo Jesus. E isso aqui deveria então suscitar em nós a gratidão e humildade diante de Deus e dos homens. Devemos ser gratos a Deus por isso. Você passou da morte para a vida, deve ser grato a Deus. E uma das formas de expressar a gratidão é vir sempre para adorar ao Senhor. Não negligenciar o privilégio de estar diante de Deus para adorá-lo. Não negligenciar isto aqui, viver uma vida de gratidão. Isto é descrito em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que ele vai dizer qual é o nosso culto racional, que é uma vida de gratidão. Mas não só gratidão, como humildade também, diante de Deus e dos homens. Você deve ir diante de Deus e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, porque se não fosse pelo Senhor, não sei onde eu estaria, Senhor. Mas também humildade diante dos homens. Oh, crente, você não é diferente dos outros que estão lá antes de Cristo te alcançar. Em ti mesmo não há algo que te diferencia. Você é igualzinho a qualquer um que estará aí. Então haja com mais humildade, meu caro. Haja com mais humildade para com aqueles que são ímpios. Não seja arrogante, não. Pois em ti, o que está em você é obra de Deus. Não foi você que veio para Cristo. Foi Cristo que te alcançou. Foi Deus que te alcançou por causa da morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Então seja mais humilde diante de Deus e para com os homens, reconhecendo, eu pela graça de Deus sou o que sou. É pela graça, somente graça. Se não fosse a graça do Senhor Deus em mim, eu não seria esse que eu sou, o crente. Portanto, se em algum momento na tua família, se em algum momento na tua empresa, na tua vizinhança, te elogiarem e falar, que menina bonita, que menina boa, eu gosto muito de você, as tuas obras, você é uma menina muito boa, e tudo fala, não, minha querida, somente a graça. É somente a graça. Eu era pecador, eu estava morto em meus delitos e pecados, mas Deus me amou e Deus me deu vida, me fez passar da morte para a vida. E o que eu sou hoje é o produto da graça de Deus. Sola gratia, não depende de mim, é Deus. Pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. A segunda aplicação, meus irmãos, é que a santificação é o lado visível da salvação. Isso nós vemos lá no final do versículo 10, ou no versículo 10, que nós fomos salvos por Cristo para quê? Deus nos preparou para quê? Para as boas obras. Deus nos preparou para que andássemos em boas obras, para que sejamos zelosos de boas obras. Se alguém então diz ser salvo, deve mostrar a sua santificação. A santificação é o lado visível da salvação. Você é salvo? Mostra-me em tua vida. Você é santo? Você vive separado do pecado, separado do mundo, separado dos enganos de Satanás? Você adora a Deus, você vive uma vida de consagração a Deus. Se você vive, você é salvo. Se você não vive, então você não é salvo. E arrependa dos seus pecados. Venha em Cristo Jesus, pois Ele pode te salvar. Ele pode te fazer sair da morte para a vida. Que Deus nos abençoe. Amém.